Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós, que a sua luz brilhe nos nossos corações, nas nossas mentes, facilitando assim a compreensão do seu Evangelho. Como a Jamira já falou, esse mês aqui nós estamos estudando o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. E muitas ideias já foram trazidas aqui sobre a fé. A fé, esse sentimento que nos acompanha, que é uma força íntima, grandiosa, capaz de impulsionar os nossos espíritos, capaz de remover as montanhas, aqui representadas pelas nossas dificuldades e resistências morais, pela nossa vontade ainda tão pequenina de realizar as mudanças que nossa fé cega, que leva ao fanatismo, porque ela nega a realidade dos fatos e a lógica, mas ela pode ser raciocinada quando nós buscamos compreender por que nós acreditamos. E aí nós passamos, então, a saber, a ter aquilo como uma certeza e não mais como uma dúvida. Mas será suficiente manter esse sentimento só dentro de nós? Será que não é necessário que nós expandamos, que nós utilizemos a nossa fé de uma forma mais ativa? Será que a nossa fé nos tem tornado melhores? Será que as nossas atitudes têm refletido a fé que nós abraçamos? Será que a fé que nós aparentamos é, de fato, aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia? Por isso que existe mais um aspecto que é muito importante sobre a fé produtiva, a ideia de produtividade que a fé nos traz também e que é muito importante. E para nós entendermos mais esse aspecto da fé, nós vamos tratar hoje da parábola da figueira seca. E nas instruções dos Espíritos, Kardec trouxe para nós a fé, mãe da esperança e da caridade. A parábola da figueira que secou, ela está narrada lá em Marcos, capítulo 11, e nos diz o seguinte: quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou. Aproximando-se, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Jesus disse então à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. No dia seguinte, ao passarem pela mesma figueira, viram que ela secara até a raiz. E é isso, a surpresa de Pedro é a seguinte: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E aí vem a explicação de Jesus. Tende fé em Deus. Aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, crendo firmemente, verá que o que foi dito acontecerá. Aposto que muita gente deve estar se fazendo essa pergunta. Por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de figos? Por que Jesus foi procurar frutos se não era tempo da frutificação? Mas aí, se nós procurarmos, se a gente for pesquisar, essa atitude, aparentemente, que nos deixa tão perplexos, tão chocados por parte do Mestre, que sempre foi tão amoroso, nós vamos ver o seguinte: apesar de não ser a época de figos, essa figueira ela apresentava já uma folhagem exuberante. E a folhagem era indício de frutos. Portanto, não seria de todo inconveniente que Jesus fosse procurar frutos numa figueira que já apresentava até a característica de já ter produzido frutos, porque ela apresentava, então, a folhagem. Mas, certamente, Jesus já sabia da esterilidade daquela figueira e utilizou essa figura de uma árvore frutífera, já com uma fronda exuberante que dava indícios de que havia frutos, para nos passar um ensinamento.
porque todas as ações de Jesus têm uma finalidade nobre. Então, nós precisamos pesquisar e ir a fundo. Bem, então, a figueira estéril foi um instrumento pedagógico usado por Jesus para passar um ensinamento, assim como um professor faz com seus alunos. Ele se utiliza ali de recursos para passar um ensinamento. Então, nós já compreendemos que Jesus, com essa ação, ele quis passar um ensinamento mais profundo. Mas ainda alguém deve estar se perguntando, sim, mas precisava amaldiçoar e secar a figueira? Por que será que Jesus fez isso? Aí nós vamos compreender que a atitude de Jesus de amaldiçoar a figueira sem frutos foi uma ação simbólica. Era muito comum na cultura hebraica que eles se utilizassem da ação simbólica para passar uma mensagem espiritual mais profunda. Era uma espécie de encenação impactante, com muita emoção, que era para fixar melhor aquele ensinamento. Então, os especialistas, aqueles que estudam o Evangelho, nos passam essa explicação, que se tratava de uma ação simbólica que, inclusive, foi utilizada por muitos profetas no Velho Testamento, para passar, então, esse ensinamento mais profundo. Então, qual foi a intenção de Jesus? Se nós analisarmos o contexto em que essa parábola foi contada, nós vamos ver que era na mesma oportunidade em que Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. E quando ele entrou em Jerusalém, ele teve atitudes que demonstravam que ele estava à procura de algo. Esse algo que ele buscava no seio daquele povo, que já tinha tido muitas instruções das leis de Deus, eram esses elementos espirituais, porque eles aparentavam ter muita fé. Eles exibiam ter muita fé, e eles se orgulhavam dessa fé. Mas será que eles realmente estavam fazendo a vontade de Deus? Será que aqueles elementos espirituais, as virtudes, Jesus encontrou no seio daquele antigo povo judeu? Então, é a pergunta que a gente precisa fazer, né? Então, Jesus, na verdade, ele quis comparar o antigo povo de Israel com a figueira frondosa, mas sem frutos. Então, no contexto em que ocorreu a parábola, em que Jesus contou essa parábola em forma de ação simbólica, era justamente nessa situação em que ele buscava naquele povo os frutos da fé que eles já aparentavam ter. Mas será que esse ensinamento de Jesus, ele se restringe àquela época, àquele contexto? Será que ele não pode ser aplicado em tempos atuais? Certamente que sim, porque os ensinos do Mestre são atemporais, são perenes, são imortais. Então, o que mais ele quis passar com essa ação simbólica tão impactante? Chamar a nossa atenção para a fé aparente que apenas possui folhagem sem frutos. E a fome de Jesus? Que fome seria essa? Então, nós também, olhando pelo lado da simbologia, essa fome era justamente de encontrar esses elementos, esses frutos que a fé proporciona, que é exatamente o desenvolvimento das virtudes para o nosso melhoramento, não só o nosso próprio melhoramento, como o melhoramento de toda a comunidade em que nós vivemos. E aí nós vamos encontrar em João uma passagem muito significativa em que Jesus diz: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. Aí fica mais compreensível a gente entender por que Jesus, ao ter fome, foi até aquela figueira buscar então esses frutos, que era justamente encontrar naquele povo a vontade de Deus satisfeita. E nós? Será que nós, se agora Jesus se aproximasse de cada um de nós, o que a nossa fé já teria para oferecer de fruto? Será que nós já teríamos algo a oferecer ao Mestre? É uma reflexão, então, que nós precisamos fazer. Mas ainda deve ter gente aqui ainda curiosa. O fenômeno da figueira que secou tão rápido, como é que isso aconteceu?
Aí os estudiosos também nos trazem algumas informações importantes, lá em Elucidações Evangélicas, do Antônio Saião. E ele vai nos dizer o seguinte: simbolicamente, o mestre quis mostrar que o que não dá frutos está destinado a perecer. E nós precisamos nos lembrar que Jesus é espírito puro. Ele tinha o completo domínio das suas emoções, ele jamais se irritaria, ainda mais naquela situação, sabendo que não havia frutos. E justamente por conhecer as leis naturais, por dominar essas leis e saber manipular a todas as suas leis, é que Jesus conseguiu, então, fazer com que aquela figueira secasse. De que forma? A figueira secou devido a uma ordem mental e a atuação magnética de Jesus. A essência e os fluidos foram retirados e levados para outro lugar. Portanto, não houve derrogação das leis da natureza. O mestre jamais derrogaria as leis da natureza. Aí Kardec nos diz o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a figueira que secou também simboliza as pessoas que aparentam propensão para o bem, mas que, na realidade, nada de bom produzem. Então, nós vemos pessoas que fazem uso da palavra, são excelentes comunicadores. Hoje nós estamos na era digital, né, dos influenciadores digitais. E, muitas vezes, eles perdem o seu próprio tempo e fazem outras pessoas perderem tempo com uma informação que, de conteúdo mesmo, não há praticamente nada, e às vezes até nada, muitas vezes, inclusive, envenenando os espíritos daqueles que param para escutá-los. Kardec também nos fala das pessoas que têm condições, que têm meios, que têm recursos de serem úteis e não são. Todos nós podemos ser úteis. Então, se nós não utilizarmos os recursos, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa profissão, os nossos conhecimentos, a nossa fé, tudo aquilo que está à nossa disposição, se nós não colocamos, empregamos em favor do bem, nós estaremos, então, tal como a figueira estéril que não produz frutos. Ele fala também das ideias, os sistemas e as doutrinas vazias, excêntricas e sem utilidade. Muitas delas, inclusive, negando o que a própria ciência já comprovou, né, subvertendo muitos valores que já estão comprovados pelas pessoas que tanto trabalharam para provar determinadas situações que são fatos. E essas ideias, então, acabam tumultuando. Não só não ajudam, como até prejudicam ainda mais. Como consequência, sendo inúteis, cairão e serão, então, reduzidos a nada, tal como a figueira que secou. E Kardec ainda nos traz ainda a aplicação para os médiuns. Quem são os médiuns? Os médiuns são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Kardec nos diz que todos nós, de uma forma ou de outra, somos médiuns, porque todos nós somos influenciados pelo plano espiritual e o influenciamos também. Mas existem algumas pessoas que possuem uma sensibilidade maior, e elas, então, se tornam intérpretes dos espíritos. E se tornando intérpretes dos espíritos, qual que é a missão delas? É fazer frutificar essa mensagem, a mensagem da imortalidade da nossa alma, as mensagens que nos trazem informações sobre o plano espiritual, contribuindo, assim, para o progresso da humanidade. Desempenha, então, o médium uma missão muito importante, e é bom lembrar que é um dom que nós, antes de encarnarmos, nós já nos comprometemos. Então, existe uma preparação pré-reencarnatória para aquele que vai exercer, então, a mediunidade como intérprete dos espíritos. Mas os médiuns inúteis perderão o dom da mediunidade por não o utilizarem.
as leis divinas consentirão que se tornem presas dos maus espíritos. Por quê? Porque se alguém que já possui essa sensibilidade, a depender da sintonia que ele estabelece, ele vai estabelecer a sintonia com quem? Se ele não bem utilizar o dom da mediunidade e fizer, ao contrário, o mal, ele certamente estará sintonizado com criaturas do plano espiritual ainda na ignorância. E ele sofrerá então, as consequências do mau uso da sua mediunidade. Mas será que tem jeito de corrigir essa esterilidade? E aí Kardec diz o seguinte: tem sim, com a fé verdadeira e produtiva que abala as fibras do coração. Não é qualquer fé, então. Então, o que falta a todas essas pessoas? Falta essa fé verdadeira, essa fé construtiva, essa vontade de fazer o bem, vontade de mudar o mundo de verdade à nossa volta. E aí tem alguns elementos que nos ajudam a fortalecer essa fé verdadeira. A humildade. Quando nós nos reconhecemos como criaturas, nós passamos a confiar em Deus. Sabemos que temos as nossas fragilidades, os nossos defeitos, e passamos a contar com a providência divina. Mas aquele que é orgulhoso, que é presunçoso, ao não saber explicar aquilo que transcende a matéria, que os seus olhos não conseguem ver, aí ele parte para a teoria do nada, por puro orgulho, por não conceber que haja uma inteligência que seja superior à dele. Uma inteligência que nós jamais alcançaremos. A oração que nos coloca em contato com Deus, que abre as nossas mentes e os nossos corações para sintonizarmos com os amigos do plano espiritual, sempre apostos a nos auxiliar quando nós nos dispomos a isso. A oração também nos fortalece. O estudo, para que a nossa fé seja uma fé raciocinada, para que nós saibamos para onde a nossa fé irá nos levar. O estudo direciona a nossa fé. Paciência, que nós tanto precisamos nas adversidades da vida, para que nós possamos esperar os resultados, ficar menos irritados, uma irritação e uma ansiedade que tanto nos tem adoecido. E, logicamente, o trabalho no bem. Nós precisamos atuar, participar da obra divina, empregar as nossas energias participando, então, da obra divina. E Kardec nos traz ainda, no intuito de que nós possamos fortalecer ainda mais a necessidade da fé ativa, nos traz lá na instrução espiritual a mensagem de José, um espírito protetor. O título é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Diz ele que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Se nós olharmos em toda a trajetória da evolução humana, nós vamos perceber que a fé sempre esteve presente. Mesmo naquelas manifestações mais primitivas, o homem sempre acreditou numa força superior. Então, a fé, ela é esse germe que nos impulsiona desde o início. E a esperança, ela é um produto imediato da fé. E também, se nós olharmos ao longo da história da nossa humanidade, nós vamos ver que a esperança foi sempre aquele sentimento de olhar para frente, de olhar adiante, de nos tirar até do chão, porque nós sonhamos, empreendemos, fazemos projetos, porque nós acreditamos. Justamente, a fé nos leva a ter a esperança. Aquele que não acredita, ele não tem o que esperar. Então, por isso que a esperança é um produto imediato da fé. E a caridade? A caridade é também filha da fé, diz o Espírito Protetor. E Paulo, na sua epístola aos Coríntios, diz que a caridade é a virtude por excelência. Ela é a fé posta em ação.
Quando nós nos dedicamos à caridade, nós vamos então aglutinando em nós todas as virtudes. Por isso que Paulo afirmou que ela é a virtude por excelência. Mas para nós chegarmos até a caridade enquanto essa virtude, essa conquista do espírito imortal, nós precisamos então empreender uma trajetória. E aí a fé é a nossa grande aliada por nos impulsionar, por dar para nós esse sentimento de esperança. E enquanto nós esperamos, nós vamos trabalhando. Mas a fé, para ser proveitosa, ela tem de ser ativa, não é qualquer fé. Para isso, ele nos dá lá a recomendação final. A fé sincera é empolgante e contagiante. Então, nós podemos, através da nossa fé, contagiar outras pessoas também. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Pregai pelo exemplo das vossas obras. O exemplo é sempre o melhor discurso. Pregai pela vossa esperança firme, mostrando a confiança que fortalece e dá as condições de enfrentar as adversidades da vida. Nos disse lá José, Espírito Protetor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que saiamos daqui com a nossa confiança e a nossa esperança renovadas, na certeza de um futuro de felicidade.